Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabela e eu vou falar um pouco sobre a Eneida 1 e 2. Começando pelo canto 1, nós vamos ter como personagens o Enéas, que ele é um troiano, ele é o personagem principal da história. Nós vamos ter Juno, que é a mulher de Júpiter, deusa dos deuses, protetora do casamento e dos filhos. Éolo, que é o deus dos ventos, o Netuno, que é o deus dos mares, a Dido, que é a rainha de Cartago, Vênus, que é a deusa do amor e da beleza, e Júpiter, que é o deus dos deuses. Nesse primeiro canto, o Enéas ele vai partir da Sicília, indo ali em busca da Itália. Ele tem sobre ele uma profecia de fundar uma grande cidade, que vai aparecer um pouco mais pra frente na história. E isso faz com que ele desperte o ódio da deusa Juno. Ela já não gostava dos troianos, mas com isso ela fica ainda com mais ódio de Enéas. A Juno, ela vai pedir ao Éolo, que é o deus dos ventos, para mandar uma tempestade para poder estar afundando ali os navios de Enéas. Mas só que o Netuno, ele vê que está acontecendo uma bagunça ali no seu reino, uma tempestade que ele não tinha autorizado, que ele não tinha enviado, e ele recolhe essa tempestade, fazendo com que o Enéas ele desembarque em Cartago juntamente com outras pessoas. E aí, nesse momento, a deusa Vênus, ela vai receber o Enéas ali e vai colocar uma nuvem para poder protegê-lo, porque ela não sabe como que vai ser essa recepção da rainha Dido com relação aos troianos naquele momento. Mas ele vai até a rainha Dido ela recebe eles calorosamente, autoriza que eles fiquem por lá, mesmo sabendo que eles são troianos. E aí ela oferece um banquete para os troianos que desembarcaram lá, para eles poderem ficarem na cidade até quando precisarem e tudo mais. Para que a rainha Dido ela continue do lado de Enéas, a deusa Vênus, que também é mãe de Enéas, pede o Cupido para que ele faça com que a rainha se apaixone por Enéas. E com isso, a rainha ela vai estar sempre do lado de Enéas, não indo ali para o lado da deusa Juno e querendo expulsar o Enéas ou matar o Enéas. Durante esse banquete, a Dido ela vai pedir ao Enéas que ele conte sobre a guerra de Troia. Aqui no desfecho do canto 1, o que nós tiramos dessa parte é essa profecia de que o Enéas ele tem uma missão divina a cumprir, que é ali fundar Roma, que vai ser através do Rômulo, mas que vai vir ali dessa linhagem de Enéas, que vai começar com Enéas para que haja a fundação de Roma, do Império Romano. E esse amor de Dido por Enéas, que foi causado pelo intermédio do Cupido, que vai ser um fator assim importante na história também. Um trecho do livro aqui que fala sobre quando a Juno ela pede ao Éolo para poder mandar essa tempestade. Súplice Juno lhe fala, enunciando as seguintes palavras: Éolo, a quem deu o pai e monarca dos deuses e do homem as ondas bravas deter e acalmar a insolência dos ventos, gente inimiga me sulca o Tireno, levando consigo Troia e os vencidos penates em busca da Itália distante. Força nos ventos insufla, submerge essas naus alquebradas ou as dispersa no mar infinito e os seus corpos afunda. Virgílio, tradução de Carlos Alberto Nunes, 1983, página 11. Com isso, a gente entra aqui no segundo canto. Como personagens, nós vamos ter a Minerva, que vai ser a deusa da astúcia, o Príamo, rei dos troianos, Ulisses, o rei de Ítaca,
senão ele vai fazer parte ali dos planos dos gregos para poder convencer Troia a aceitar o presente, que é o cavalo de Troia, porque eles estavam desconfiados daquele presente, que podia ser uma armadilha, mas com o relato de senão eles aceitam o presente. Nós vamos ter Piro, que é filho de Aquiles, que é um guerreiro, Tessandro, que também é um guerreiro, Epeu, que é um guerreiro idealizador do cavalo de Troia, Heitor, que é filho de Príamo, Vênus, que é a deusa do amor, mãe de Enéas, Creusa, que é a esposa de Enéas, e Ascânio, que é o filho de Enéas. Eu não coloquei todos aqui, eu coloquei somente os mais principais, assim, que vão ter uma relevância maior dentro desse segundo canto. A Minerva, enquanto os gregos estavam ali reunidos, né, pensando o que eles podiam fazer para conseguir vencer Troia, ela dá essa ideia a Epeu de construir um cavalo como armadilha. Os troianos de início, eles ficaram um pouco ali desconfiados da intenção dos inimigos, e alguns deles achavam que esse presente deveria ser queimado ou jogado no mar, enquanto outros já achavam ali que eles deveriam aceitar esse presente, levar até o templo da deusa para poder ser consagrado. Mas aí, a partir do relato de Sinão ele foi deixado para trás como parte da armadilha, para que conseguisse convencer ali os troianos a aceitar o presente, porque ele falou que os gregos eles estavam cansados da batalha, queriam voltar para casa, que sangue novo deveria vir para poder terminar a luta e tudo mais, mas que eles voltariam para casa e que ele tinha sido deixado lá como uma oferenda. E aí, com isso, os troianos eles aceitaram o cavalo de Troia como presente e levaram esse cavalo ali para o templo da deusa e foram comemorar, festejaram, fizeram festas e tudo mais. Só que ao cair da noite, todo mundo foi dormir, né? E aí nesse momento os gregos eles desceram do cavalo, ali nós tínhamos Ulisses, Tessandro, Piro, etc., vários outros guerreiros. E eles começaram a mataram os guardas, abriram os portões para o pessoal que estava escondido do lado de fora, para que eles pudessem entrar, o resto das tropas. E todos os troianos foram pegos de surpresa. Então, assim, eles mal tiveram tempo de reagir àquele ataque. O Heitor, ele é filho de Príamo, ele havia sido morto em batalha pelo Aquiles. E ele aparece para Enéas num sonho, falando para ele poder fugir. Mas só que o Enéas ali, ele se recusa e ele vai atrás da batalha, ele vai batalhar, tudo mais. Só que as perdas do lado troiano foram muito grandes. E aí quando ele vê que ele restou lá sozinho, ele ainda quer batalhar para ter aquela honra de herói de morrer em batalha, mas a deusa Vênus aparece para ele, falando para ele poder fugir, que ele tem muito mais coisa a conquistar ainda, que ele tem que fundar essa nova cidade e tudo mais. E aí o Enéas, ele começa a fugir com seu pai, ele vai carregando seu pai, levando seu filho pela mão, e a sua esposa vai seguindo atrás dele. Só que em determinado momento, ela se perde deles e morre. O que nós trazemos aqui desse segundo canto é essa queda de Troia pelas mãos dos gregos e a fuga de Enéas com seu pai e com seu filho. Um trecho do livro aqui. Por que te entregas, esposo querido, a essa dor excessiva? Tudo que agora acontece se passa de acordo com os planos das divindades. Levar não podias de Troia a Creusa por companheira. Isso impede o Senhor poderoso do Olimpo. Longos exílios te estão reservados, um mar infinito. A terra Hespéria, porém, chegarás, onde o Tibre da Lídia corre sinuoso em campinas povoadas por fortes guerreiros.
Ali te aguardam sucessos felizes, um reino e uma esposa de régia estirpe. Consola-te, pois, de perderes Creusa. Virgílio, tradução de Carlos Alberto Nunes, 1983, página 48. Isso aqui é a própria Creusa falando, só que um fantasma dela falando isso pro Enéas. Então, com isso, ele termina de fugir, porque ele sabe que ele perdeu a esposa e realmente tem que fugir nesse momento. Os principais recursos poéticos aqui na tradução do Carlos Alberto Nunes é que ele foi composto em hexâmetro, diferentemente do Odorico Mendes, que foi composto em decassílabos não rimados, essa tradução. O hexâmetro, eles são versos de 16 sílabas poéticas, cujo ritmo é a sequência de 6 grupos de sílabas, sendo cada um composto por uma sílaba tônica, seguida de 2 átonas. E o 6º grupo, em geral, ele vem apenas com uma tônica e com uma átona. Esse aqui é o esquema que tem para a gente poder ter uma ideia de como que funciona esse grupamento. E aqui eu separei um trecho mostrando aqui esse grupamento. Em negrito aqui, nós temos essas sílabas que formam esse esquema. As armas, canto e o varão, que fugindo das plagas de Troia, por injunções do destino, instalou-se na Itália primeiro, e de Lavínio nas praias. A impulso dos deuses, por muito tempo nos mares e em terras, vagou sobre as iras de Juno, guerra sem fim sustentou, para as bases lançar da cidade e ao laço os deuses trazer. O começo da gente latina, dos pais albanos, primevos, e os muros de Roma, altanados. Virgílio, tradução Carlos Alberto Nunes, 1983, página 9. Aqui nesse trecho, além de poder ver essa parte do hexâmetro, a gente também vê que aqui tem a profecia, né? Que ele vagou sobre as iras de Juno, guerreou muito, para depois trazer ali o começo da gente latina, do povo latino, né? E é isso para o primeiro e para o segundo canto. Obrigada pela atenção.